Superação. Retomada. Visão. Nestes 103 anos de história, a primeira Igreja Batista de Bauru passou por vários momentos, sejam eles alegres ou de lutas e dificuldades. Apesar disto tudo, temos por certo que Deus nos abençoou com sua misericórdia e cremos que Ele está nos preparando para as bênçãos que ainda estão por vir. Mas antes disso, vamos relembrar um pouco de nossa história? A PIB de Bauru foi fundada oficialmente às 14 horas e 30 minutos do dia 7 de março de 1920, com 24 membros e tendo como primeiro pastor Carlos Astro de Mendonça. Ao longo de nossa história, tivemos 4 templos, todos localizados no mesmo endereço, Rua Virgílio Malta, número 749, no centro de Bauru. O templo atual, com linhas arrojadas e uma estrutura imponente, foi idealizado pelo pastor emérito Henrique Cirilo Corrêa. A PIB de Bauru enfrentou vários desafios em seus 103 anos, sendo a pandemia da Covid-19 o desafio mais recente pelo qual passamos. Bom, primeiro, boa tarde, me perdoe, né? Boa tarde, que Deus abençoe você. Obrigado, viu, por estar aqui e fazendo esse papel de repórter, né? Para que a gente possa passar as informações para quem quer nos conhecer e também para quem quer estar atualizado. Então, vamos lá. A pandemia aconteceu o seguinte. Nós fomos pegos de surpresa. Nós ouvíamos informações lá da China, mas nós não tínhamos imaginado que fosse chegar aqui. De alguma forma, a gente não estava conectado com essa ideia, né? E aí, então, começaram a surgir as informações, nós recebemos com surpresa e tivemos que, num determinado momento, parar as programações de culto. Isso foi muito triste. Principalmente porque nós temos uma grande quantidade de pessoas idosas que são membros da igreja. Para falar bem a verdade, nós temos aqui um número até maior do que nas outras faixas etárias, né? Pessoas com mais de 55 anos. E esse era exatamente no começo público, onde as pessoas diziam que estava acontecendo a maior mortalidade. Isso nos assustou bastante. E nós tivemos até informação, existe uma igreja próxima aqui, que em uma única semana nós tivemos, acho que um velório por dia. E a gente estava assustado. E aí os cultos, o governo pediu para encerrarmos os cultos, ficarmos apenas com o culto online, e nós não tínhamos know-how para fazer isso, a gente não tinha conhecimento. Então, nós fomos aprendendo. Aí tivemos que aprender a fazer culto com as crianças, remoto, culto aqui no templo. E posteriormente, quando a pandemia foi tornando possível, nós começamos a voltar com as pessoas. Então os bancos da igreja foram marcados, um lugar sim, um não, na frente, atrás, e as pessoas então tinham que fazer inscrição para participarem dos cultos, e às vezes as pessoas diziam, mas como pode ter que fazer inscrição para o culto, né? E aí a gente foi orando e explicando. Aí os cultos nós passávamos filmes, como a pessoa deveria se portar, não cumprimentar dando a mão, e todas as informações. E aí, a pandemia passada, já encerrada, nós voltamos. E foi uma emoção para muita gente. Algumas pessoas entravam aqui no templo chorando, de alegria por poderem retomar. E nós, na verdade, tivemos uma bênção muito grande. Nenhum membro aqui da igreja faleceu por causa de Covid. Nós estamos gratos a Deus por isso. Tanta coisa aconteceu, pessoas até faleceram, mas não por causa do Covid. Nós ficamos aliviados, porque é como que Deus nos abençoando, a gente entendeu assim. E agora, momento de retomada. Quando as pessoas começaram a voltar, muitas não voltaram. As crianças estavam apavoradas. Nós tivemos um caso de uma criança que estava totalmente apavorada, tivemos que fazer uma visita, acalmar a família, foi bem complicado. E aí então voltaram, ficaram emocionadas. Os cultos, quando nós voltamos, durante a pandemia a gente estava fazendo culto de 1 hora. E quando nós voltamos, a gente continuou fazendo um culto bem curtinho, para que as pessoas não ficassem muito tempo aqui, e para diminuir a possibilidade de algum contágio, e também porque as pessoas, elas, ao ficarem pouco aqui, elas se sentiam mais seguras, né? Nós deixávamos as janelas abertas, as portas todas abertas para ventilar o ar e tudo.
Então, mas algumas pessoas não voltaram. Não voltaram porque estavam assustadas, preferiram ficar assistindo o culto de casa. Então nós tivemos em alguma visão, assim, algum olhar, algumas pessoas que não voltaram. Porém, outras pessoas têm aparecido até hoje, por exemplo, só pulando um pouquinho aqui, domingo à noite, mais uma família que disse: nós estamos acompanhando os cultos online e viemos aqui participar do culto presencial. Então, quer dizer, uma coisa que alguns ficaram em casa tem trazido outros para a igreja, várias pessoas. O número de membros vem aumentando, toda a assembleia que nós temos tido a entrada de aproximadamente 20 membros na igreja. Não paramos de fazer batismos, tivemos batismos. Então, as pessoas têm agora acompanhado, e de uns domingos para cá, nossos cultos voltaram a ter assim a capacidade normal, vamos chamar assim, que é em torno de 90% dos lugares que a gente tem. Porque nós temos um templo hoje preparado para 440 lugares. Então nós temos tido aí uns próximos de 400 pessoas retomando já os cultos, com bastante animação. Então foi bem resumidamente, né? Foi uma luta, mas vencemos, estamos aqui. Nós tivemos que aprender muitas coisas novas. Em primeiro lugar, alcançar as pessoas por uma forma digital. E isso implicou em que nós tivéssemos que ir atrás de soluções, por exemplo, a jornada.com.br, que são soluções para as pessoas poderem estudar em casa, através do celular. Nós tivemos que fazer alguma adaptação também nas nossas câmeras, no som da igreja, para poder atender melhor esse público, né, que nos acompanha de forma remota. E localmente também, nós pudemos tomar um cuidado. Por exemplo, os banheiros da igreja foram reformados durante a pandemia, o acesso, rampas foram construídas, várias atividades. Um estúdio foi feito também, onde os instrumentistas agora podem ensaiar, e nós podemos fazer lives de lá, nós estamos preparando para isso. As lições principais foi o seguinte, que não importa o meio, o que interessa é a mensagem. Então, a mídia que aquilo vai ser apresentado não é o ponto principal, mas é o conteúdo, a palavra de Deus, o bom nome de Jesus, que salva as pessoas, a pregação do Evangelho, as boas novas de Deus, e isso é importante. Então, nós mudamos, vamos dizer assim, mudamos a forma, mas não mudamos o conteúdo. Então, o conteúdo é mesmo, pessoas continuam sendo atingidas pelo Evangelho de Deus, e nós aprendemos nesse tempo que nós podemos atingir tanto as pessoas de perto como de longe. E hoje, por exemplo, nós temos condomínios, prédios, a gente bate na portaria, nós não conseguimos mais entregar folheto, mas através do meio digital a mensagem chega lá. Então nós temos aprendido várias lições, mas acredito que as principais são essas. Após quase 3 anos de isolamento social e de cultos online, a PIB de Bauru pôde retomar, com força total, as atividades de seus ministérios. As nossas programações foram retornando aos poucos. Nós não tínhamos condições de fazer ou atuar em por exemplo, dois ministérios trabalhando ao mesmo tempo aqui. Vamos supor, os adolescentes estariam reunidos na sala deles e uma programação com os jovens e as senhoras. Nós não tínhamos capacidade para fazer isso. Hoje nós aprendemos, retornamos. Hoje você vem aqui num sábado, de manhã está acontecendo ensaio, à tarde tem as mensageiras junto com os embaixadores em locais separados, estão acontecendo reuniões com os diáconos,
acontecendo ensaios, um ensaio aqui, outro ensaio no estúdio, à noite tem culto de jovens. Então, hoje nós estamos a pleno vapor, né? Então, graças a Deus por isso. E o que a gente espera para o futuro? Nós esperamos mais. Nós estamos, assim, felizes com a forma como a igreja vem sendo, ela vem agora trazendo, né? As pessoas vêm voltando, as famílias têm vindo inteiras, isso é um motivo de grande alegria. Nós também temos uma palavra que as pessoas, todas elas, a família toda, todos os núcleos de vida, os ministérios, as congregações, no dia da ceia do Senhor, estejam juntos aqui. Então é uma forma de trazer todo mundo para comemorar, para estarmos juntos, para celebrarmos o nome de Jesus. Então nós temos feito isso. E o futuro, eu estou muito animado. Por quê? Porque nós estamos aumentando o número de núcleos de vida, que é onde os membros da igreja se reúnem durante a semana, nas casas. Então, mal virou o ano, já estamos com mais 2. Ano passado começou o dos jovens, que se reúne cada semana numa casa, mas às 10h30, depois que o pessoal já está voltando da faculdade. Então, muito especial que eles estão reunidos também. Tivemos vigília de oração, tivemos a inauguração agora da sala de oração, que a gente chama de quarto de guerra, que foi inaugurado nesse final de semana, do aniversário da igreja. E hoje, em especial, é o dia do aniversário da igreja, esse dia que a gente está fazendo essa entrevista aqui, dia 7 de março, é o dia dos 103 anos da igreja. Então, estamos muito felizes. E as crianças agora com uma programação especial em breve aí de Páscoa, que vai ser impactante, porque vai ser feita uma peça muito especial. Então, coral da igreja se preparando. Então, o futuro aqui próximo é muito especial. O futuro à distância, então, a gente espera fazer grandes programações aqui para o louvor da glória do Senhor. Juntamente com essa retomada, foram feitas diversas reformas em nosso templo desde o ano de 2021 para melhorar nossa estrutura e oferecer mais conforto para os irmãos e visitantes. O que eu quero dizer é o seguinte, foi feita uma reformulação aqui, nós não podemos deixar de citar o irmão Alcides, que foi quem começou esta obra, mesmo que na área do tempo de planejamento, adquiriu algumas caixas, e agora o irmão Jesus Fernando, na sequência, continua esse trabalho. Ainda não está 100% pronto, mas foi trocado, o piso era dessa cor aqui todo o palco, e nós então agora, por estudos aí, foi trocado para esta outra cor, os frisos estão sendo colocados ainda, falta colocar um outro tipo de acabamento, as tomadas que não eram usadas foram todas retiradas para uma melhor visualização, então aqui são caixas de subwoofer, foi colocada uma placa de metal aqui para que isso ficasse dentro. Essa placa até, fazer uma demonstração aqui, é possível até subir aqui, que aguenta o peso de uma pessoa, ou colocar um monitor, alguma coisa aqui. Então foi colocado aquele rodapé preto, e eu quero mostrar para você algo especial aqui que pouca gente já viu. Aqui nós temos uma tampinha, olha só, aqui, essa tampinha, ela é para tomadas, é uma tampinha para elétrica, e aqui para som. Então aqui tem o violão, a pessoa liga aqui. O interessante é que quando a pessoa liga o conector, o cabo vem aqui e sai por esse lugarzinho aqui, ó. Então não dobra o cabo, e uma pessoa que pisa assim, ela não vai pisar no cabo. Aliás, vai pisar no plug, no conector. Então tem o cabo saindo aqui. E também traz um conforto visual, porque ficava um monte de fios aqui. Então a ideia é essa. Então as caixas estão sendo todas realinhadas. Essa é a ideia que a gente queria mostrar aqui dessa reforma, que na verdade eu não fiz nada. Isso daqui é tudo trabalho dos presidentes, do administrativo, pessoas que trabalharam aqui e puderam fazer esse trabalho, tá? Então a gente queria mostrar. O nosso endereço oficial aqui da igreja, né, é na Rua Virgílio Malta 749. Mas nós também temos aqui na Rua Bandeirantes um estacionamento, onde a pessoa pode entrar aqui no dia de cultos e estar colocando seu carro, e nós temos essa facilidade. Agora, interessante é que temos essa rampa aqui, que pode chegar, a pessoa vai subindo e ela vai chegar e já vai entrar no templo da nossa igreja. Ela pode já acessar o templo por aqui, isso é muito interessante. Muito bem, quando a pessoa ela chega do estacionamento, uma das possibilidades é que ela venha para cá. Aqui nós temos os banheiros,
banheiro para pessoas portadoras, necessidades especiais, as mulheres, bebedouro. E aqui nós vamos acessar o hall de entrada da igreja. Muito especial aqui porque ficou um espaço bem amplo. Isso aqui também foi melhorado. Então ali está a rua, o acesso aqui, e aí então a pessoa vai ter já acesso para o templo e poderá participar do culto. Aqui é o nosso berçário também, que foi reformulado, e nós temos um acesso também para atender as crianças, né? E desta forma é importante a gente mostrar aqui esta facilidade de acesso, tá bom? Para nosso aniversário de 103 anos, o tema idealizado foi Somos a Igreja de Hoje. Mas por que não dizer que somos a Igreja do Futuro? Nós estávamos pensando em fazer uma programação no mês da igreja e precisávamos envolver todas as pessoas, porque o nosso intuito é que nós não tivéssemos nenhuma área da igreja sem um envolvimento marcante no mês de aniversário. E foi a partir desta conversa, né, que surgiu esta ideia de nós fazermos esse mote, né? Nós somos a igreja de hoje. Por quê? Porque se fala assim, as pessoas sempre falam que as crianças são a igreja do futuro e dizem que as pessoas de mais idade são a igreja do passado. Mas se nós pararmos para pensar, a igreja, ela é composta de pessoas nesse tempo. Nós, no presente, somos a igreja de Jesus. Eu não posso ficar, digamos assim, com aquela nostalgia do passado, como se o presente não fosse importante. E eu também não posso ficar pensando sempre no futuro, no sentido de que amanhã vai ser bom, amanhã vai ser melhor, daqui a tantos anos. Nós queremos que as pessoas sintam-se participantes do que nós estamos fazendo hoje. Claro que nós somos um resultado do ontem e nós caminhamos para o amanhã, mas o hoje tem que ser vivido. Então é nesse tempo e com toda a participação. Então as crianças não são a igreja de amanhã, elas são a igreja de hoje. Os adultos, os jovens, não são a igreja de hoje somente, mas também fazem parte. E as pessoas com uma idade já avançada também fazem parte da igreja de hoje. Então essa é a ideia. E no mês agora de março estamos com essas programações. Começamos com as crianças. Sábado e domingo agora será o pastor Paulo César, cantor do grupo Logos. E no outro domingo já as pessoas que são os jovens e adultos, e depois os casais junto com as pessoas da melhor idade participando das programações. A PIB de Bauru possui uma história muito rica, isto não se pode negar. Mas além disso, é uma igreja que olha com otimismo e alegria para o futuro. Bom, o futuro no nosso coração é algo especial. Deus tem colocado uma visão no meu coração. E hoje, antigamente, quando aparecia um problema, eu resolvia aquele problema. Eu buscava resolver um problema. Eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Quando eu estava como pastor interino aqui desta igreja, a primeira coisa que foi demandado foi visitar uma pessoa, uma irmã da igreja, que estava passando por problemas. Nós fomos lá visitá-la, verificamos quais eram os problemas, eu não vou entrar nos pormenores aqui, mas nós verificamos que que havia algumas necessidades para aquela pessoa. Quando eu voltei para cá, eu pedi para uma pessoa que trabalha aqui, a irmã Celina, que levantasse todos os profissionais de saúde que eram membros da igreja. Porque eu queria fazer uma reunião com esses profissionais para que não somente aquela mulher que a gente tinha atendido fosse resolvido o problema dela, mas se houvesse outra pessoa, outras pessoas que tivessem o mesmo problema, a gente já pudesse atender. Então, dando esse exemplo, eu quero dizer o seguinte: o que nós temos visto hoje, as deficiências que podem ser melhoradas, nós podemos ou atuar só naquele problema específico, ou nós podemos até dar um passo para trás e construir aos poucos, talvez, com até mais morosidade, mas construir uma forma de atender aquela necessidade com uma maior abrangência possível. Então, olhando por esse ponto de vista, a gente começou a trabalhar assim. Então, hoje, nós vemos alguma dificuldade, a gente volta lá na origem, verifica se existem outros casos parecidos e vamos atuando para resolver. Eu vou dar um exemplo aqui. Atrás da gente aqui tem um prédio que foi demolido. E a ideia da igreja é de construir aqui um prédio de 3 andares,
com várias salas para a escola bíblica, para atender crianças, adolescentes, jovens, casais, idosos, com elevadores, com rampa de acesso, com cozinha, um salão de confraternização que a igreja precisa, com todas as demandas que a igreja precisa. Então, isso é o futuro. Nós estamos lançando as bases desse edifício, sempre com cuidado com as pessoas. Hoje, nós temos um berçário, ele atende, é um berçário amplo, tem tudo que uma criança precisa. Mas nós entendemos que nós podemos fazer um berçário melhor, é um exemplo. Nós entendemos que nós podemos fazer coisas melhores. Então, para que cada faixa etária tenha o seu lugar, as pessoas possam, por exemplo, ter aquilo que é comum, faixas, aquilo que foi aprendido, as lições, o material, estarem numa sala à disposição delas, quando elas precisarem. Então, nós temos uma sala de música, enfim, tudo isso. Então, nós temos essa visão. Agora, para o futuro da igreja, outro dia uma pessoa me perguntou, pastor, nós estamos quase chegando à plena capacidade dos nossos cultos. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos construir outro templo? Então, eu tenho uma visão assim. Hoje, uma solução de primeiro momento é que nós aumentemos o número de cultos. Isso traria a capacidade do nosso templo, dobraria, não é? Se a gente fizer 2 cultos, pode não ser uma solução assim melhor de todas, mas para que nós cresçamos de tal forma, nós precisamos primeiro usar toda a nossa capacidade, né? Então, hoje, isso é uma solução que a gente vê. Nós temos, assim, melhorado o som da igreja, o som local aqui do templo está sendo todo trocado, tudo acertado, para que as pessoas possam ter uma compreensão melhor, porque a questão do som não é só a potência, é a inteligibilidade, que a pessoa consiga compreender o que está sendo dito. Então, nós estamos trabalhando nisso. Por exemplo, a igreja agora recebeu uma pintura de uma cor diferente para uma melhor definição nas transmissões, porque nós tínhamos um fundo claro e ficava estranho, a câmera não conseguia focalizar e tudo. Então, para atender também quem nos assiste online. Então, o som, a transmissão. Localmente, nós temos investido em pessoas, treinamento, multiplicado conhecimento, de uma forma que aquela questão de hierarquia, que é natural, né, de uma igreja centenária, que é uma igreja que tem 100 anos, a gente possa um pouco quebrar isso e estar mais, vamos dizer assim, um ao lado do outro. O que um aprendeu passar para o outro, servir a Jesus. Então nós temos esse paradigma. Não estou falando aqui desta igreja, mas um paradigma de todo lugar, que é, eu vou à igreja para me sentir bem, para ser servido. E o nosso Senhor Jesus ensinou diferente. Ele nos pediu para servir, porque ele foi um exemplo de serviço. Então nós estamos trabalhando muito focados que cada membro da igreja, seja ele quem for, que idade for, esteja pronto para servir. E isso já tem acontecido e tem sido uma bênção. Eu posso dar um exemplo? Nós temos os jovens da nossa igreja e eles agora estão nos ajudando como sentinelas de oração. Antes do culto, eles estão ficando nas laterais do culto com um colete e estão à disposição de pessoas para orar, para dar informações necessárias que a pessoa precise, para dar um abraço, estar orando antes do culto começar, e para que a gente possa ter um culto espiritual, uma igreja espiritual. Então esta é a nossa ideia, assim, dizendo com bastante rapidez, né, para o futuro aí. 103 anos após sua fundação e depois de tantos acontecimentos, a primeira igreja batista de Bauru permanece como uma igreja viva, proclamando a glória do Deus vivo. O irmão Bruno está me solicitando aqui uma mensagem para você que está assistindo essa entrevista. Então, primeiro, quero agradecer, Bruno, a você por estar aqui nos ajudando, que Deus abençoe. E quero agradecer também a você que está nos assistindo aqui, que essa palavra está chegando para você. A coisa mais importante que tem, a mensagem mais importante dessa vida, é você conhecer a Jesus. Se nós fizermos tudo aqui, e qualquer coisa que eu diga, mas se o nome de Jesus não for glorificado, não for pregado, se ele não chegar até o seu coração, não valeu nada. Como o próprio Jesus disse, numa parábola, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, a minha mensagem para você é,
envolva-se com Jesus, aceite a Jesus no seu coração, arrependa-se dos seus pecados e tenha uma nova vida em Cristo. Você vai ter a vida eterna. Eu quero agora dizer também da alegria, satisfação, da honra de estar servindo como pastor desta igreja e de irmãos tão amados, que têm ajudado tanto. E eu quero aqui destacar assim, a ajuda do irmão Jesus Fernando, que é o presidente. Nós temos trabalhado muito juntos, muito focados, e eu agradeço a Deus pela vida dele. O corpo diaconal, os irmãos da liderança da igreja, que eu não vou citar todos aqui, porque eu posso esquecer de alguém. Cada membro, no seu comprometimento, as coisas que estamos realizando aqui, num tempo pós-pandemia, onde algumas igrejas tiveram tanta dificuldade, e Deus tem sido tão bondoso com a gente, e nós temos conseguido avançar. Então, avançando nos núcleos de vida, avançando nos cultos, avançando nas visitas, avançando em missões, no evangelismo. É maravilhoso o que Deus tem feito aqui. Nesses 103 anos, nós glorificamos a Deus. E eu quero, então, deixar um abraço para todos aqui, né? E fazer um convite. Se essa palavra está chegando até você, venha fazer uma visita para a gente, venha conhecer a Primeira Igreja Batista de Bauru, você será bem-vindo. A nossa intenção é que, quando você vier aqui, você tenha um encontro com Jesus. Esse é o nosso desejo, a nossa oração. Através dos louvores, através da pregação da palavra, através de um abraço afetuoso de alguém que está aqui. Então, esse é o nosso desejo. Eu quero agradecer muito e louvar a Deus. Obrigado, viu? Deus abençoe.